voltei a refletir e a pensar um pouco na questão, dois elementos que são, para mim, muito opostos, que se contradizem e, ao mesmo tempo, eles coexistem, com uma clara vantagem para um desses elementos em detrimento de outro. A quase totalidade dos cristãos, independentemente de serem católicos, batistas, assembleianos, não importa, a quase totalidade trabalha com a ideia ou com a dimensão de que Jesus vai voltar. É a chamada parousia ou a segunda vinda. Então, parto do pressuposto de que existe uma crença antiquíssima de que Jesus vai voltar. Essa crença, né, ela consta nos mais antigos documentos que nós temos em mãos sobre o cristianismo. Aliás, o mais antigo documento, do ponto de vista palpável, que nós temos sobre cristianismo, a primeira epístola ou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um documento comumente datado já vi datação entre final dos anos 40 e início dos anos 50 do século I. Nada é mais antigo que ele. E você pega Tessalonicenses, lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo que Jesus, ao som da trombeta, descerá do céu. Vão subir de volta com ele aqueles que morreram na esperança da ressurreição e depois os que estão vivos. Está lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. É um documento antiquíssimo. Mas isso abre também um espaço para a gente poder discutir algo que muitas vezes gera uma dúvida na nossa cabeça. Como discernir o que provém de Jesus daquilo que não provém de Jesus? Vocês já me ouviram falar sobre o movimento de Jesus com Jesus, isso é, com Jesus ainda vivo, e já me ouviram também usar um dado que eu também desenvolvo, que é o movimento de Jesus sem Jesus. Isso é, a primeira geração de seguidores de Jesus, sem Jesus no meio deles, segunda geração em diante. Os cristãos hoje fazem parte do movimento de Jesus sem Jesus. Como é que eu separo essas coisas? O que vem de Jesus? O que não vem de Jesus? Um desses pontos é trabalhar a ideia de um Jesus muito exaltado, que já não é mais humano, que você já não consegue ver aquela figura, filho de José, filho de Maria, que nasceu em Nazaré, que foi lá ser batizado por João. Aquilo já era. O Jesus exaltado, o Jesus, às vezes até entronado, nós chamamos aí um Jesus que já saiu da história para ocupar um papel de Deus, de semideus, de filho de Deus, dê o título que quiser. Esse movimento não pode proceder, não pode vir de Jesus. Um camponês que se insere no mundo de forma crítica, que pensa, enquanto um homem religioso, o que Deus faz pelos seus, mas ele olha para si, olha para os seus pares ao redor dele e se depara com uma condição de miserabilidade, de uma realidade extremamente injusta, se depara com violência, hierarquizações, uns poucos muito ricos, a maioria, vendendo o almoço para poder jantar, isso quando tem o almoço para vender. Diante dessa situação que ele, Jesus, avaliou como sendo terrível, ele instaurou um reino, o reino de Deus, o reino no aqui e agora, e fez um convite. Você quer um mundo renovado? Se junta a gente. 1 mais 1 é 3, é 5, é 15, nunca é 2. Então, essa é a ideia dele. Esse Jesus que fala, conta parábolas, que fala de aforismas, que fala do mundo rural,
É esse Jesus que instaurou o reino de Deus. Eu diria, esse é o movimento de Jesus com Jesus. O que eu acabei de mostrar para vocês em 1 Tessalonicenses, esse Jesus é outro. Esse já goza de um papel muito exaltado. Aliás, é um Jesus que ressuscitou. Ora, se ele ressuscitou, ele já transcendeu a sua condição humana. Já não é mais igual a mim, igual a Letícia, ao Nelson, à Vera, ao Samuel, ao Albert. Já é um outro cara, já é uma potência divina. Então, de imediato, deixa eu fazer um breve resumo do que eu estou falando. Há duas realidades muito distintas nas origens, mais origens daquilo que nós vamos chamar de cristianismo. Há uma leitura de que Jesus instaurou no aqui e agora um reino de Deus. E há uma outra leitura, também antiquíssima, que fala que Jesus vai voltar. Nós reconhecemos, eu reconheço, que essas duas dimensões se contradizem. Um reino instaurado e um Jesus que virá. Duas realidades que se opõem, mas que coexistem durante um período de tempo. Nós encontramos tanto essa realidade de que Jesus virá por entre as nuvens, no material neotestamentário, quanto também encontramos aquela realidade de que Jesus instaurou o reino de Deus. Se estiverem com uma Bíblia na mão, façam um exercício. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Jesus está sendo acusado de expulsar demônios pelo poder dos demônios. E ele vai dizer, olha, se eu fizesse isso, o reino de Satanás estaria dividido, as coisas não são assim. E ele conclui dessa maneira. Mas, se eu expulsar os demônios apoiado no dedo de Deus, então antecipou-se sobre vós o reino de Deus. Como Jesus é um exorcista, faz parte da mística. Mística é mito, é magia, é religião. Jesus era um exorcista, expulsava demônios. Então ele está dizendo, se eu expulso demônios pelo poder do dedo de Deus, então o reino de Deus está aqui. Mas, Chevita, não ficou muito claro isso não. Fica no mesmo Lucas. Capítulo 17, versículo 21, diz assim, o reino de Deus não vem de maneira observável. Você não vai ver. As pessoas não afirmarão, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Poderia ficar aqui, abrindo um outro evangelho antigo, Tomé, mostrando N passagens de Tomé, onde o reino de Deus está instaurado. O importante é adotarmos esse ponto de partida. O reino existe e já está no meio de nós, e é feito o convite para você ingressar nele para ver o mundo restaurado. É disso que trata o evangelho que é contemporâneo a Paulo. É disso que trata, em parte, o evangelho de Tomé. Nas suas logia, nas suas sentenças mais antigas. O reino de Deus está instaurado. E se faz o convite para entrar nele. Então, o que Paulo está escrevendo é de um Jesus exaltado. Ele virá. E eu acho que é aí que entra a ação do historiador, no sentido do historiador atuar para que você que crê na segunda vinda de Jesus deixe de crer. Não é também para que você
fique com a cabeça confusa. Mas o historiador, ele é um sujeito crítico e ele está pensando sobre aquilo que está sendo apresentado para ele do ponto de vista da documentação. Ele está situando essas passagens em contextos bem mais amplos e analisando essas passagens. Em que contexto Jesus está dizendo que o reino de Deus está instaurado? Num contexto de oposição a um outro reino. Todos vocês aí que estão me acompanhando, todos, sem exceção, já ouviram falar de Império Romano. Mas eu poderia me referir ao Império Romano como sendo o reino de Deus, porque os imperadores romanos são filhos de Deus, ou dos deuses. Vem inclusive escrito nas moedas, vem lá o perfil lá do imperador, no caso Tibério, e vem escrito Filho de Deus. Aliás, o mesmo título aplicado para Jesus. Olha o historiador ampliando o horizonte. Então, Jesus, o de Nazaré, não é o Cristo, mas o de Nazaré, ele instaura um reino, um outro reino de Deus. Isso está tão forte na cabeça dele, isso é tão realidade para ele, que ele levou isso às últimas consequências. Ele levou a crença de que havia instaurado um reino e feito convite para todos os amantes da justiça, da paz, que somassem força com ele, para que esse mundo fosse totalmente revisto. E ao levar às últimas consequências a sua proposta, a roda da história do outro reino de Deus se movimentou. E ao se movimentar, esmagou Jesus. Jesus foi parar na cruz. E vocês já sabem como um historiador lê esse retrato. Por lá ficou.